Fala, meus amigos, tudo bem? Bora falar de Corinthians. O Timão que segue se preparando para a partida de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 6h30 da tarde, Neoquímica Arena. Jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Timão que vai com um time bem diferente, provavelmente, tá, em relação àquele que venceu o São Paulo no domingo passado. Temos aí problemas. O principal deles, na minha opinião, Yuri Alberto. Yuri Alberto não eu não vou cravar aqui, mas é pouquíssimo provável que entre em campo na partida deste domingo contra o Botafogo. Renato Augusto, vamos falar sobre ele. Quem mais pode ficar fora? Fausto, já está recuperado? A gente vai contar tudo para vocês aqui. E vamos falar também sobre o mercado da bola. Segundo um jornalista turco especializado em transferências do mercado internacional, o Coutinho já aceitou a proposta do Corinthians. Será que é verdade? Será que vai pintar mesmo o Coutinho aqui no Timão? Vou rodar a vinheta e na sequência eu conto tudo para você. 12 em Campo News deste sabadão no ar, chegando para trazer as informações aqui deste dia 4 de fevereiro para você. Talvez você ouça um barulhinho aí ao fundo, é que está tendo uma obra aqui ao lado do meu prédio e realmente, olha, hoje foi dureza dormir. Porque é um bate-bate que eu vou contar uma coisa para vocês. Peço desculpas pelo desconforto aí, caso ouçam aquelas batidas ali de máquinas trabalhando. Bom, minha gente, o Corinthians segue se preparando para o jogo de amanhã, domingo, 6h30 da tarde, Neoquímica Arena. E aí todo mundo achando que o Lázaro ia dar uma sequência na equipe, que ia manter o time que venceu o São Paulo, mas não. Primeiro que a primeira grande surpresa, e surpresa ruim, né, foi a ausência do Yuri Alberto durante a semana nos treinamentos com bola, nos treinamentos em campo. O Yuri, na pré-temporada, ele sofreu um trauma no pé. Aqueles treinos do início da temporada, jogos treinos, enfim, ele sofreu um trauma no pé. E aí ficou fora da estreia do Paulista contra o Bragantino. O Corinthians aproveitou para renovar e acertar de vez o seu contrato, o novo contrato, depois da aquisição junto ao Zenit, e ele acabou ficando fora. Depois estreou, tudo bem, mas sempre reclamando um pouco de dores no pé. Essas dores, elas, ao invés de regredirem, elas foram aumentando, né? E ficou muito claro para todo mundo contra o São Paulo. Quando acabou o jogo, o Yuri saiu visivelmente mancando e mancando muito. O time se reapresentou na segunda, ele fez tratamento, na terça teve folga, ele continuou fazendo tratamento em casa, e aí quarta, quinta, sexta, ele não participou de nenhuma atividade em campo. E quando um jogador passa todo esse tempo sem treinar em campo, ele não joga na partida seguinte. Perde ritmo, perde um pouco de condicionamento físico, enfim, não joga. Mas vai que tem alguma surpresa. Mas eu sou capaz aqui de apostar que o Yuri Alberto está fora dessa partida. Renato Augusto, esse também deve ser poupado. Aí é uma questão mesmo de preservar o jogador. Tá? O Renato jogou contra o Guarani 90 minutos e contra o São Paulo praticamente o jogo inteiro saiu ali aos 40 do segundo tempo. Então, o Renato é muito mais uma questão de preservar o atleta, que já tem um histórico de lesão, que tem um histórico de contusão. É muito provável que o Renato também, pelo menos, seja poupado ou comece no banco de reservas. O Renato não deve ser titular também contra o Botafogo. Maicon fora, ainda, previsão de volta no dia 12 de fevereiro contra a Portuguesa, lá em Brasília, e o Cantígio, esse ainda meio que sem previsão, mas talvez umas 2 semanas aí depois do Maicon. Fausto Vera, o Fausto não, esse vem treinando em campo e aparentemente, e pelas informações que a gente tem, não sentiu mais nada com relação àquelas dores no tornozelo, do entorse que sofreu contra o Bragantino aos 45 do segundo tempo, do primeiro tempo contra o Bragantino na estreia. Então vem treinando, ficou fora de vários jogos, veio treinando e aparentemente
tem condições de participar da partida contra o Botafogo. O que seria um bom reforço, que seria um jogador que hoje é imprescindível ali no meio-campo do Timão. Tá? Então, o Lázaro pode também mudar a defesa. A dúvida está entre Gil e Balbuena. Quem sai para a entrada do Bruno Mendes? O Bruno Mendes deve começar essa partida. Tá? Então, não se sabe ainda se no lugar do Gil ou no lugar do Balbuena. A gente vai ter que aguardar aí. E vamos ver se o Lázaro hoje solta a lista dos relacionados, e aí a gente vai ter uma ideia melhor dos jogadores que estarão à disposição para a partida de amanhã. Tá? Então, esse é o panorama. O time encerra a preparação no dia de hoje e a gente fica aguardando, claro, essa lista de relacionados para ter uma ideia aí de como vem o Corinthians para essa sexta partida no Campeonato Paulista. Falar agora sobre o mercado da bola. Um jornalista turco especializado em transferências internacionais colocou em seu Twitter que o Felipe Coutinho, jogador do Aston Villa, aceitou a proposta do Corinthians. Isso, a informação é desse jornalista, tá? Que é especializado em transferências. Segundo ele, o Felipe Coutinho aceitou a proposta do Corinthians, aceitou jogar no Corinthians e depende agora do Aston Villa. Mas quando fala essa coisa, depende agora do Aston Villa, me lembra muito o Matheus Pereira, que estava tudo certo com o Corinthians e o Al Hilal roeu a corda. O Corinthians queria um ano de empréstimo, o Al Hilal queria apenas 4 meses, e foi assim que ele foi para outro time árabe e acabou não vindo para o Corinthians. Então, estar certo entre o atleta e o clube interessado, tá tudo bem. Aceitou o salário, aceitou o tempo de contrato, aceitou as condições, aceitou tudo. Mas não depende apenas do atleta, nem da sua boa vontade, nem do seu querer. Depende de quem é dono dos seus direitos econômicos. No caso, o Aston Villa. Se o Aston Villa topar um empréstimo, e aí de 1 ano pelo Felipe Coutinho, as coisas parecem que aquecem um pouco mais e também podem acontecer, e aí sim o Felipe Coutinho vindo reforçar a equipe do Timão. Para alegria de uns, tristeza de outros, mas o futebol é assim, nem sempre um atleta vai agradar ou será unanimidade. Pouco comum isso acontecer. Corinthians que ainda está muito gelado, muito frio, muitos nomes, mas acho que o Campeonato Paulista não teremos muitas novidades, não teremos muitas surpresas. E repito, eu acho que para a Libertadores, para o início de Libertadores, depois ali de finalzinho de março, início de abril, o Corinthians vai reforçar o elenco, porque precisa, sabe da necessidade para poder fazer uma competição realmente pensando em vencer. Não dá apenas para participar de uma Libertadores. Corinthians, no ano passado, a gente teve esse exemplo, chegou ali numa fase contra o Boca Juniors, empolgou um pouquinho e acabou depois caindo fora. Então não dá para participar de Libertadores, você tem que entrar com o objetivo de vencer a Libertadores. Assim como tem que entrar com o objetivo de vencer o Campeonato Brasileiro, vencer a Copa do Brasil, vencer o Campeonato Paulista. Se vai conseguir, a gente tem que esperar, só o tempo vai dizer. Mas para conseguir, uma coisa é fundamental. Com esse elenco atual, é pouco provável que isso aconteça em função das deficiências, das carências para algumas posições. Então a gente vai ficar de olho aí no dia de hoje para saber se pinta mais novidade, e às 9 da noite eu trago tudo para vocês, tá bom? Deixa seu like, se inscreva aqui no 12 em Campo, e hoje mais cedo, tá? Hoje às 8 da noite a gente bate um papo aqui falando sobre o dia e sobre essas possibilidades do Timão para essa temporada. Muito obrigado pela companhia, excelente dia a todos. Qualquer novidade, qualquer surpresa, a gente volta em edição extraordinária. Valeu? Obrigado pela companhia, deixa o like. Tchau, tchau.